Família CV, a gente está numa série chamada DR, Discussão de Relacionamento. Bem, principalmente quem já é casado, né, em algum momento, os homens que se identificam comigo, em algum momento, talvez contra a sua vontade, teve que ter uma DR. Muitas vezes, a favor, né, querendo também, mas em alguns momentos tem que ter essa DR, né, uma discussão de relacionamento. E é muito bacana quando a gente tem uma oportunidade, ou a oportunidade de fazer isso em família. Então a gente senta, na sala de casa e tem esse tempo para poder discutir o relacionamento. E a discussão de relacionamento, ela nada mais é do que, muitas vezes, relembrar alguns acordos do passado, porque às vezes com o tempo a gente esquece de algumas coisas, né? Ou talvez tentar prever algumas coisas do futuro que podem acontecer e a gente faz ali algum acordo para tentar se proteger disso. Então é basicamente essa a proposta dessa série. A gente sentar aqui como família e trocar uma ideia sobre alguns acordos. Vocês estão comigo? Vamos relembrar algumas coisas do passado? No domingo passado, o PG iniciou essa série falando sobre o cuidado com a língua, ou cuidado com a fala. E eu acho que se a gente pudesse resumir essa palestra em uma só frase, seria que aqui na CV a gente não fala do outro, a gente fala com o outro. Aqui na Comunidade Viva, a gente não fala do outro, a gente fala com o outro. Esse é um princípio nosso sobre a fala aqui. Então, a gente foi lembrado disso, e isso é muito legal. Hoje, a gente vai falar sobre uma outra coisa. E eu confesso que quando eu fui pensar sobre essa palestra, eu falei, cara, toda vez que eu falo na CV tem matemática, né, bicho? Toda vez tem matemática, o pessoal já deve estar assim, saco cheio, essa é real. Eu falei, dessa vez eu não vou trazer matemática. Mas eu não consegui. É mais forte do que eu, cara. Então tá aí um pouquinho de matemática para a gente começar nosso bate-papo. Olha aí, ó, coisa linda. Essa aqui é uma nostalgia de leve para os matemáticos da casa, para os engenheiros, né, para a turma de exatas. Beleza? Tranquilaço, amigo, todo mundo tranquilo, relaxado? Pé para cima, tá? Limite de x mais 3 quando x tende a 2. Para a galera de exatas, isso aí é muito simples. É muito simples resolver essa equação. Essa notação de limite, eu acho ela bem interessante. Primeiro, vamos resolver a equação, só para a gente sair desse lugar, beleza? Matemáticos, me ajudem, por favor, tá? No 3, vocês me digam a resposta. Confiantes. Limites de x mais 3 quando x tende a 2. Qual a resposta desse limite? 1, 2, 3? É isso, 5. Aí, até Juju respondeu aqui? Olha aí. 7º ano? É tão simples que até a Juju no 7º ano conseguiu identificar isso. Olha que bacana. É muito simples. O que a gente faz? Simplesmente substitui o 2 e coloca no lugar do x, né? E está resolvido. Só que os matemáticos do passado, quando desenvolveram esse negócio, não era simplesmente para a gente poder substituir o número no lugar do x. Vamos combinar. Senão, né? Os caras não passaram horas se dedicando, desenvolvendo essa parte do cálculo 1, que é limite, para a gente simplesmente pegar e substituir. Não é tão simples assim. Vão ter alguns casos que a gente não vai conseguir substituir direto, que tem que fazer alguns artifícios aí. A galera que já estudou sabe disso. Mas a grande sacada do limite é o seguinte. Quando a gente lê esse negócio, a gente lê assim, limite de x mais 3 quando x tende a 2. Ou seja, eu não estou muito preocupado em saber o que acontece com essa função x mais 3 quando x é igual a 2, que foi o que a gente fez, substituindo. Eu não quero saber o que acontece com a função quando x é igual a 2. Eu quero saber como essa função se comporta quando x tende a 2. Essa é a grande sacada do limite. O que talvez para mim, o 5, que é a resposta da resolução, nem interesse. Talvez para mim seja interessante quando esse cara se aproxima ao máximo do 2. Essa é a parada do limite. É esse verbo importante, o tender. E aqui na CV, antes da CV,
Vamos entender primeiro como é que funciona esse lance do tender, beleza? A tendência é a seguinte. Imagina assim. Não vou tocar nisso aqui não, vai dar ruim. A garrafa de café é café que tem aí dentro, tá, pessoal? É o 2. E aqui está o X. Imagina que para o X chegar até o 2, ele tem que andar até metade do caminho. Tudo bem? Então ele anda até metade do caminho. Andou metade. E cada passo que ele vai ter que andar, ele tem que andar mais metade. Andei mais metade. Agora a metade do que falta. Mais metade. Agora a outra metade. Mais metade. E a outra metade. Mais metade. E se a gente der um zoom nisso aqui, vai ficar mais ou menos alguma coisa assim, ó. Mais metade. Mais metade. Mais metade. Vou dar um zoom. Tá? Não aumentei o tamanho, só dei um zoom. Mais metade. Mais metade. Mais metade. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Dei outro zoom. Mais metade. O X tende ao 2, mas ele não chega no 2. Porque o interessante é saber como se comporta nessa tendência. E aqui na CV a gente tem uma ilustração que representa exatamente isso. É a nossa caminhada do ponto A até o ponto B. Quando a gente escolhe caminhar do ponto A ao ponto B, a gente está tendendo a B. Onde no ponto B, a gente tem o modelo, o Cristo. E a gente vem lá do ponto A e está tendendo ao ponto B. Aí você me pergunta, Magno, beleza, entendi essa parte. Para mim ficou bem claro isso. Mas não seria uma tolice eu entrar numa caminhada onde eu nunca vou chegar no ponto B? Eu acho que não, por 2 motivos. Primeiro motivo, é porque na caminhada, quando eu venho daqui para lá, nessa caminhada, naturalmente, em algum momento, eu vou estar mais perto do ponto B do que do ponto A. Então já valeu a pena, porque eu estou mais parecido com o que eu quero me tornar do que o que eu era antes. E o segundo, que acaba sendo uma consequência desse primeiro, é que nessa caminhada eu sou transformado pelo próprio Cristo. Essa caminhada de relacionamento com Ele me transforma, me faz tornar mais parecido com Ele. Essa é a pegada. Essa é a nossa ilustração raiz aqui na CV. Caminhada do ponto A para o ponto B. E a gente escolhe caminhar dessa forma aqui. E a escolha, ela é um poder que só tem quem é livre. E esse é o tema que a gente vai conversar essa manhã, sobre liberdade. Liberdade é o poder de escolher. É o poder de poder escolher. Isso é liberdade. Eu quero compartilhar com vocês uma história, a minha história, de como eu experimentei liberdade no passado. Alguns que estão aqui na CV nessa manhã vão se identificar comigo, porque eles viveram uma história mais ou menos parecida com a minha. A história mais ou menos é a seguinte. Em 2004, eu estava estudando bastante, eu tinha que resolver a minha vida. Essas piadas que eu faço do futebol e tal, óbvio que são piadas, né? Mas, em algum momento na minha adolescência, eu joguei futebol de verdade, sabe? Eu treinava e tudo mais, acreditava que eu poderia ter uma carreira, né? Como jogador de futebol. E quando eu terminei o ensino médio, que chegou um momento de decisão, sentei com a minha família, nós tivemos uma discussão, né, sobre futuro, e meus pais deixaram muito claro para mim, Magno, o que você quer fazer da vida agora? Eu falei, cara, pai, mãe, olha, acho que o futebol, assim, eu sei que eu tenho um pequeno talento, mas não é a vibe que eu quero, eu não estou disposto a pagar o preço. Essa é real, essa é a verdade. Eu vi muita coisa lá que eu não curti. Então eu vou estudar, eu vou fazer concurso militar, é isso que eu quero fazer. Beleza, a gente apoia. Investiram em mim e eu estudei em 2004 que nem um maluco. Na verdade, estudei em 2003 e metade de 2004. 1 ano e meio estudando que nem um louco. Se você me perguntar assim, Magno, 2003 tu fez o quê? Nada. Eu fiz nada, eu só estudei. Beleza. Graças a Deus, meu esforço, né? As pessoas que estavam em torno de mim, consegui aprovação no concurso militar, fiquei muito feliz. 2005, cheguei na Escola de Especialista de Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, em São Paulo. Feliz, caramba, que maneiro a escola. E ela é grande, ela é bonita, as paredes branquinhas, a grama cortada, tudo limpinho. Uma maravilha aquele lugar, lindo, lindo, lindo. E muitos pais levam os filhos nesse dia, né?
Cadê o Ian aqui? Ian, estamos junto, Carol, Taizinha e outros amigos aqui que passaram por outras escolas que têm o mesmo princípio, né? Beleza. E você chega lá nesse dia, quem já foi pode lembrar, os instrutores são super amáveis. Eles chegam e falam, olha, seja bem-vindo. Parabéns, você recebe muitas felicitações. Cara, é um prazer receber vocês aqui. E o pai está do lado, parabéns pelo seu filho, tenha orgulho dele de verdade. E beleza, né? E levam a gente até o nosso alojamento, aqui que vai ser sua cama, o seu armário, já está com o seu nome, esse é seu nome de guerra, parabéns, bacana. E os pais vão embora. E a gente dorme lá. E no dia seguinte, pela manhã, aquelas pessoas amáveis, gentis, parece que ficam endemoniados. Os caras acordam a gente de madrugada, 5 da manhã, chutando porta, vambora, é correndo, sai daqui, eu não sei o que, informa. E a gente assustado, porque a gente não está acostumado com esse negócio. Como é que é isso? Informe, para de me olhar, corre para lá, paga a flexão. E tu paga a flexão e corre para lá e corre para cá. E aquela loucura e você fica assustado, calma nada, sai da minha frente, eu só quero o último. E é um choque de realidade. E a gente entra nesse sistema, nessa rotina, naturalmente, né? Naturalmente a gente vai pegando o tranco. E beleza. E esse período dura aproximadamente 40 dias. São 40 dias ali de um certo amasso para a gente poder entrar na linha. E a gente aprende rápido, porque a gente, né, entende como é que funciona a parada. Beleza. A gente quer sobreviver, né? É a questão de sobrevivência. Mas lá, é assim, a porta está sempre aberta. Eles falam que vocês não tem, ninguém está obrigado a estar aqui. Eu nem convidei vocês, vocês podem ir embora. Essa é a real, essa é a conversa lá dentro. Beleza. Depois desse período chamado quarentena, que a gente vive essa intensidade, né, onde você tem que se acostumar a essa nova rotina, essa vida militar, e numa certa atividade física, a gente está num pátio, chamado Pátio do Corpo de Alunos, fazendo uma atividade física, e sem que a gente perceba, se aproxima por trás da gente um caminhão de bombeiros. Esse caminhão de bombeiros começa a jogar água na gente, mas não assim de maneira verticalizada. Eles jogam para cima como se fosse uma chuva. E quem está vivendo nesse contexto é chamado de bicharal. É o nome que se dá. E quando a gente percebe essa situação, a gente está dentro de uma cerimônia chamada banho do bicharal. E o que representa o banho do bicharal? Liberdade. A partir desse banho que você sente a água caindo e você está em forma e ninguém se mexe, e você está lá sendo molhado em forma, e em seguida tem um comando para que seja dado o grito de guerra da turma e o fora de forma, e a gente celebra e se abraça, e esse banho do bicharal nos liberta da quarentena. E agora a gente é incluso na rotina do corpo de alunos. E é maravilhoso sair daquele estágio, porque aquele estágio é bem pesado. Então a gente vive essa liberdade. Só que tem uma coisa bem interessante. Agora a gente não vai mais viver esse enclausuramento louco, onde a gente não tem contato com o mundo exterior. Se o Brasil entrasse em guerra na quarentena, eu não saberia, por exemplo. A gente não tem contato com nada. Uma vez ou outra, consegue dar um telefonema na fila gigantesca que tem no orelhão, na minha época pelo menos era assim, para falar, mãe, estou vivo. Né? E não liga para cá, porque as mães que ligam, os caras... né? Então, estou vivo, vai ficar tudo bem. E a gente sai desse momento, mas os caras, eles sabem que a gente valoriza a liberdade, porque agora a gente sabe o que é não ter a liberdade. E então a gente entra nessa rotina e de segunda a sexta, você entra numa rotina natural de estudo, agora você tem menos físico, não é tão maçante a parte física, é mais estudo, ainda tem a parte física, mas é mais a respeito de estudo e de capacitação. E aos finais de semana você pode ser liberado. E o nome dessa liberação é licenciamento. Só que você ainda pode sair da linha. E por isso os caras usam uma ferramenta incrível, chamada licenciamento sustado. Ou seja, aquele licenciamento sexta-feira pode ser sustado. O famoso LS. E é terrível ficar de LS. Porque na sexta-feira, quando você está cansado daquela rotina do corpo de alunos, prova pra caramba, você quer ir para casa para relaxar, como a escola fica em Guaratinguetá, em São Paulo, as pessoas que moram em São Paulo e no Rio conseguem ir para casa. As pessoas que não moram nessas regiões normalmente alugam uma casa na escola, ou elas tentam sair dali, nem que vai dar um rolê no shopping, ela sai para espairecer. E
quando você fica de LS, você fica preso na escola um final de semana. Então, aquela semana que você viveu, preso no final de semana, mais outra semana, então se torna ali 15 dias enclausurado novamente. Então, você luta muito para que você não fique de LS, porque ficar de LS é terrível. E um parênteses, o LS não é só ficar na escola, é você responder chamada de hora em hora. Então, tem uma sala específica, onde 8 horas da manhã você vai lá e se apresenta. Estou aqui. 9 horas da manhã você vai lá e se apresenta. Estou aqui. 10 horas da manhã você vai lá e se apresenta. 11 horas. Meio-dia almoço. 1 hora da tarde. 2 horas da tarde. O dia inteiro. Sexta, sábado e domingo assim. LS é terrível. Tá claro, né? Beleza. Eu posso dizer o seguinte, que depois de viver essa experiência na escola, e a gente brinca com essas coisas ruins da escola, mas os aprendizados lá são incríveis. Eu passei a dar muito mais valor para a minha liberdade. Essa experiência me ensinou sobre a liberdade. Meus amigos aqui, eu tenho certeza que também. E com certeza você já viveu alguma experiência onde você teve a sua liberdade cerceada de alguma forma. Onde você falou, cara, eu não tenho o poder de escolher fazer isso, porque você está preso em alguma situação. Muitos de nós já vivemos esse cerceamento de liberdade. E para que a gente entenda o real peso que isso representa, de uma maneira, de fato, de uma maneira existencial para todos nós, o valor da liberdade para todos, na sociedade, eu quero contar uma história que todos nós conhecemos, ou a maioria de nós conhece. Existe um criador. E esse criador, ele resolveu fazer uma criatura. E a proposta inicial pela qual esse criador fez a criatura é para que eles tivessem relacionamento. E quando o criador faz a criatura para ter relacionamento, ele faz um acordo com a criatura. E eles vivem bem. Eles têm um acordo, têm relacionamento e estão vivendo bem. Está tudo tranquilo, tudo bem. Até que num determinado momento, a criatura quebra o acordo. E, naturalmente, essa quebra de acordo tem uma consequência. E a consequência é quebra de relacionamento. E o Criador criou a criatura só para que eles tivessem relacionamento. Então, com essa quebra de relacionamento, o Criador tem que traçar um plano para voltar a criatura e o Criador a terem esse relacionamento. Durante esse período, o Criador estabelece algumas leis. E quando essas leis não são cumpridas pela criatura, a criatura deve oferecer um sacrifício. Ela oferece um sacrifício e, através de um intermediário, esse sacrifício é oferecido ao Criador. E assim seus pecados são perdoados. Mas lembrem, a proposta principal do Criador é relacionamento com a criatura. Então o Criador, num ato de amor e de graça, resolve enviar parte da sua divindade para cá, para se oferecer como sacrifício, para que esse relacionamento seja restabelecido. Esse ato de amor, que está escrito em João 3,16, que muitos de nós temos decorado, onde diz que Deus amou o mundo, e esse ato de graça, essa graça que nos salva, é praticado naquela cruz através desse homem-Deus, parte dessa divindade do Cristo, essa divindade que veio até aqui e se oferece. E esse sacrifício nos liberta. A graça de Deus, ela nos salva, mas o sacrifício de Cristo naquela cruz nos liberta. Em Romanos 3,24, Paulo diz que nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Justificados é tornados justos. O que Paulo está dizendo aqui, resumindo, é o seguinte: vocês agora voltaram a ter relacionamento com o Criador. Voltaram a ter relacionamento com Deus. E isso foi gratuitamente. Foi de graça. E agora, é paradoxal, mas eu tenho que dizer, foi de graça, mas foi bem caro. Foi de graça, mas não foi nem um pouco barato. A consequência principal desse ato de graça e amor está escrito em Gálatas 5:1.
Eu queria que vocês lessem com a gente, comigo. Gálatas 5:1. Acompanhe, por favor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo nos liberta, através desse ato de sacrifício, para uma coisa só. Para quê? Para a própria liberdade. Pensa comigo, Cristo, ele morre naquela cruz para que eu e você fôssemos salvos? Não, para que nós fôssemos livres. A graça de Deus nos salva. O sacrifício de Cristo naquela cruz nos liberta. E quando a gente entende esse sacrifício e o poder que isso traz, a gente começa a entender o conceito de liberdade na prática. Eu e você somos livres, nós temos liberdade para escolher todas as decisões que a gente toma na nossa vida por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz. Quando a gente entende esse peso e o que isso representa, a gente entende o valor da liberdade. A liberdade, ela é um grande poder. Repito, a liberdade é um grande poder. E um camarada chamado Benjamin Parker, que muitos de nós conhecemos, ele disse, com grandes poderes, ou melhor, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A liberdade é um grande poder. E nós temos que ser responsáveis com essa liberdade que Cristo nos dá. Antes de falar uma outra coisa que eu gostaria de falar, eu quero compartilhar uma outra coisa com vocês. Eu pretendo nessa manhã ser bem breve. Eu sei que muitos de nós temos compromisso agora no almoço com os papais, mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi aqui na Comunidade Viva. Em 2011, eu e Sara começamos a namorar. E a gente... Bem, enfim, em março a gente começou a namorar de boa, né? Melhor, né? Ela não gosta que eu conte a primeira parte. Beleza. É porque eu vou falar, ela terminou comigo, gente, em fevereiro. Mas em março a gente voltou e ficou tudo bem, né? E eu falo, ela terminou comigo justamente para brincar com ela mesma. Mas foi bem importante esse término, porque quando a gente voltou, a Sara voltou uma outra pessoa. Isso foi bem legal. Beleza. Em março, nós voltamos e sabíamos que a gente iria casar. Já voltamos certo disso. Assim, dúvida zero. Beleza. E aí começou um porém, que é o porém que muitos casais aqui da CV já viveram. Que é o seguinte, para qual igreja que a gente vai quando a gente se casar? E isso é uma grande questão, porque eu era da CIB, que é a Segunda Igreja Batista. A Sara já estava na CV. E começa aquele lance, né? De aí, para qual igreja que a gente vai, qual igreja que a gente vai? E a Sara foi muito malandra. Eu compartilhei isso com o ICS no nosso Open House. Malaca. O que ela fez? Ela falou, meu amor, você é o cabeça da nossa relação. Então, aonde você decidir, nós vamos. A Sara falou isso. Aí eu, uau, sou o cabeça, tá comigo parado. Eu vou decidir, é isso aí. Então, beleza. Ela, porém, tem um porém. A minha oração é que o seu coração esteja conectado ao coração de Deus. Para o que Ele falar para você, você escute e obedeça. Aí eu, piano de 2 toneladas, né, no ombro, né, para não tomar a decisão errada. Beleza, a decisão da minha família, né, eu não era nem casado, tinha que tomar uma decisão como família. Bacana, vamos lá, vamos tomar essa decisão. O que eu fiz, como qualquer um de vocês faria? Vou conhecer melhor a Comunidade Viva. Primeiro, comecei a participar, as reuniões eram à noite, lá no Veralves, participando e ouvindo o Winston e vendo como é que funcionava no domingo. E um dia eu falei, cara, eu preciso saber um pouco mais das entranhas da CV. E fiz o que muitos de vocês fazem também. Vocês hoje marcam um café com o Paulo Gilson, ou com um de nós aqui. E eu fiz a mesma coisa, na época era o W que estava lá. E, W, vamos tomar um café para eu entender melhor como é que funciona essa parada da CV? Aí ele, claro, Magui, vamos lá tomar café. E a gente tomou um café. Ele me explicou. Ele me explicou exatamente o que era CV. E fazendo um resumo ao máximo, ele falou o seguinte, a CV, ou melhor, eu e a Alessandra, a gente viveu uma experiência de desamor da igreja.
quando o nosso casamento foi quase destruído e depois foi restaurado por Deus, a igreja nos rejeitou. A gente não servia mais para nada, porque nós éramos incompetentes para administrar nosso casamento. Tudo que todos nós vivemos. E por experimentar esse desamor da igreja, o Insta e a Alessandra falaram assim, pensaram, precisa existir um lugar onde qualquer pecador possa ser aceito, possa ser acolhido, melhor dizendo. Qualquer pecador possa ser acolhido. Essa é a proposta da Comunidade Viva. Um lugar onde qualquer pecador possa ser acolhido. E eu entendi isso. E eu fico pensando hoje, como Comunidade Viva, que a Comunidade Viva não é uma ideia, é um magno. É o Cláudio, a Bel, o Ian, a Bia, a Thay, o Lucas, o Ken, a Magali. Nós somos a Comunidade Viva. Cris, Josias, Osvaldo. Se alguma pessoa entra nesse lugar e não é acolhida, não é porque a Comunidade Viva não acolheu. É porque eu não acolhi. É porque você não acolheu. Eu vou deixar uma coisa ilustrada aqui. A gente está numa DR, né? A gente está na sala de casa. Então vamos ilustrar. Se um drag queen de 1,90 m entra por essa porta montado, essa pessoa precisa ser acolhida aqui dentro. Porque aqui talvez seja o único lugar onde ele vai ter a oportunidade de ter algum tipo de encontro com o Criador dele. É só para isso que a gente está aqui. A nossa função principal é não atrapalhar o processo. Se eu e você já entendemos como funciona a caminhada do ponto A para o ponto B, não atrapalhe qualquer outra pessoa que queira entender esse processo. Essa é a nossa função principal como comunidade viva. Acolher e não atrapalhar o processo. Porque sabe quem faz esse processo? É o Winston? É o Paulo Gilson? É o próprio Cristo. É Ele quem cuida do processo. A gente está pouco se lixando, essa é a verdade, pouco se lixando, porque outros falam da gente. Se eles falam, lá na comunidade viva, então pode drag queen? Pode drag queen. Porque aqui é o único lugar que ele vai ter a oportunidade de ouvir e ser transformado pelo próprio Cristo. A comunidade viva nunca vai te julgar pela forma como você usufrui a sua liberdade. Mas você que já entendeu o processo, você que já está na caminhada, você precisa ser responsável com essa liberdade que Cristo te dá naquela cruz. A mensagem é só essa. Que sejamos responsáveis com a liberdade. E outras pessoas que ainda não entenderam o processo, a gente não tem pressa nenhuma, cara. A gente não tem pressa. Em algum momento ele vai entender. Deixa ele ficar sentado aqui, que ele vai entender. O próprio Cristo vai falar com ele e vai fazer sentido para ele em algum momento isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Pedro continua dizendo, permaneçam firmes. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porém, permaneçam firmes. Não voltem para a primeira condição. Eu vou ler o versículo. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. É só isso. Vivam como pessoas livres. O preço já foi pago. Mas não usem essa liberdade de maneira irresponsável. Não queira voltar para a condição inicial, onde você era escravo da sua própria natureza. O Cortella tem uma ilustração que eu acho incrível, porque é muito comum a gente falar assim, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Um pássaro não é livre. Um pássaro não decide numa tarde, num pôr do sol, falar, hoje eu não vou voando para o ninho não, hoje eu vou caminhando, porque tá maneiro. Ele não faz isso, ele não tem essa opção de escolha. Ele é escravo da sua própria natureza que o faz voar. Não permita que aquele preço que foi pago
seja em vão. Não permita que os seus desejos e as suas vontades te escravizem. Não voltem para essa condição inicial. A graça de Deus nos salva e o sacrifício de Cristo naquela cruz nos libertou. Não sejam mais escravos das suas vontades e seus desejos. Coloquem tudo nele. Eu espero que a gente esteja vivendo com a motivação correta. Porque muitos de nós, às vezes, fazemos coisas que a gente, às vezes, tem até uma vida direitinha, sabe? Não, Maguinho, mas eu tenho vivido direitinho. E qual é a sua motivação para viver direitinho? Uma vez um amigo da comunidade Viva veio aqui, ele fez um experimento que eu achei extremamente interessante. O experimento é o seguinte. O nome dele é Alexandre Robles. Muitos de nós lembram do Robles. Imagina que a gente recebeu um recado, uma mensagem, dizendo que não existe mais inferno. Tudo bem? Não tem mais inferno. Todos nós estamos salvos. Todos nós estamos salvos. Não tem mais inferno. O que você mudaria do que você tem vivido a partir dessa informação? Como é que seria a sua nova dinâmica de vida? Você ainda escolheria caminhar do ponto A para o ponto B? Como é que seria a sua vida de posse dessa nova informação? A sua resposta determina exatamente o tipo de relacionamento que você tem com Cristo. Se você tem vivido uma vida direitinha por causa da sua religião, bacana, mas a sua motivação está errada. A sua motivação tem que ser Cristo Jesus. É porque eu quero me tornar parecido com Ele, com o modelo que está no ponto B. É para lá que eu estou tendendo, é para lá que eu estou caminhando. A sua motivação tem que ser única e exclusivamente Cristo Jesus. E que aquele sacrifício que Ele fez na cruz não seja em vão. Que possamos ser responsáveis com a liberdade que Ele nos deu. Para terminar, eu não pedi a autorização de vocês, mas eu vou usar vocês como exemplo. A última vez que eu falei aqui na CV, coincidentemente, foi no Dia das Mães. Acho que é isso, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, tô aí, tá? Um sábado antes do Dia das Mães, no sábado, por uma atitude irresponsável de alguém que usufruía da sua liberdade, que resolveu naquela noite beber e dirigir, a gente quase perdeu uma família aqui na CV. E vocês sabem do que eu estou falando. Ninguém me contou, eu vi o Paulo Gilson numa maca, entrando na ambulância. Eu nunca vou esquecer aquela cena. A Andresa presa no carro com o braço quebrado. Porque alguém foi extremamente irresponsável, a ponto de quase matar uma família. Talvez essa pessoa não tenha ideia do preço que foi pago para que ele usufrua dessa liberdade. A nossa função é manter essa porta aberta para que essa pessoa entre aqui e entenda essa mensagem. Para que ele possa ter a noção do poder que a liberdade dele tem e da responsabilidade que é acompanhada nessa liberdade. A minha oração é que a gente, como comunidade viva, possa usufruir a nossa liberdade na mesma balança, no mesmo peso de responsabilidade que ela foi paga. Que Deus possa continuar abençoando a nossa comunidade.